Oi? Olá, mudou a prof. Como assim? Eu fiquei confusa agora. Tudo Tô bom? confusa também. Oi. Eu tomei um susto quando eu vi a senhora. O que a prof. Juliana tá fazendo aqui? É. Tá se metendo, tá errado. Bom, gente, a professora Tássia, ela teve um problema dia de segunda-feira, então ela não pôde ficar com a turma, tá? Assim. Então, na sexta-feira ela conversou comigo. E aí, eu então, a partir de hoje, estou assumindo a turma de vocês. Vocês vão ter que me aturar mais um Ai, semestre, perfeito, professora. Também tá bom? gostei. Adorei. Ah, Tudo que bom, ótimo, professora. Perfeito. que ótimo. O que vocês viram na segunda-feira? O que ela conversou com vocês? Só para eu ter uma ideia, é, como é que foi na segunda-feira. Professora, deixa eu ver aqui. Ela deu a introdução, ela leu a ementa, né, da disciplina. Ela fez uma introdução sobre a Gestalt, ela falou sobre a metáfora da cebola, falou sobre Sei. alguns pontos sobre o nosso posicionamento enquanto terapeutas, né, na visão da Gestalt. Uhum. Mas foi só uma coisa assim bem introdutória mesmo, ela não adentrou em nenhum conceito ainda. Uhum. Foi bem introdutório, assim. Uma Tá, pincelada, né? É. perfeito. Então, a gente vai dar continuidade. Eu ainda vou construir, né, o nosso plano de ensino. Provavelmente vai seguir o mesmo que ela montou, tá? Uhum. Hoje, como eu fui pega esse meio de surpresa, hoje eu trouxe aqui os aspectos introdutórios para a gente resgatar alguns conceitos que vocês já viram da Gestalt, né? Então, vocês já tiveram essa disciplina lá atrás. Então, a gente vai fazer todo um resgate, tá? E posteriormente vamos aprofundar na questão dos atendimentos dentro da clínica gestáltica, tá? Onde a gente vai falar como é a atuação no infantil, como é a atuação no adolescente, no adulto. Mas antes da gente adentrar em formato clínico, a gente vai fazer um percurso histórico, tá? Não histórico, digo conceitual, né? Para que a gente não tenha dúvida dos conceitos da Gestalt e nem saia confundindo aí a Gestalt terapia, tá bom? Então vamos lá. Para começar, eu queria entender o que vocês compreendem sobre a Gestalt terapia. Para você, o que é Gestalt terapia? Vocês podem escrever ou falar. Vou dar aí 5 minutinhos. Tá só vocês duas, só a Deia e a Amanda na aula. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Amanda, Isabela e Deia. Esse horário é um horário não muito grato, né? 11 horas da manhã. A maioria dos alunos não gosta de aula nesse horário. Professora, eu posso falar já, se será que Então, quiser pode falar. falar, Amanda. Para mim, depois que eu passei a conhecer a Gestalt, ela passou a ser mais que uma abordagem. Para mim, ela é a forma que eu enxergo o outro, a relação que são construídas no dia a dia, coisas que eu também busco para entender, né, esse meu estar no mundo e estar com o outro. E para mim é isso, a Gestalt, ela eu criei tanta afinidade que para mim, para além de uma abordagem, eu já consigo enxergar coisas do que a Gestalt fala sem precisar estar indo lá no pé da letra, de um conceito, do que está escrito em um artigo ou em um livro. E depois que a gente passa a entender, parece que flui. Parece não, flui. Então, para mim, é isso, a Gestalt. Perfeito, Amanda. Obrigada. D. Professora, a Gestalt para mim é uma escolha que eu escolhi sem saber, na verdade. A gente
como a professora Tarsila falou, né? Na verdade, a gente se reconhece na Gestalt, né? E eu me reconheci nela um pouco depois do terceiro semestre, que foi quando a gente teve a disciplina da Gestalt. Foi a que eu mais me identifiquei enquanto abordagem teórica, né, para seguir na minha futura profissão enquanto psicóloga. Mas, acima de tudo, o que a Gestalt terapia é para mim, ela é uma filosofia de vida também, uma ótica por onde eu posso olhar e posso seguir, trilhar os meus caminhos através dela, né? É uma abordagem que me permite, como a Amanda falou, e esses tempos eu tenho percebido que você, para estar trabalhando com a Gestalt, você tem que viver a Gestalt, né? A professora Tássila falou isso também porque ela é uma abordagem visceral. Então, você deve experienciar, viver aquilo. E é isso que eu tenho tentado fazer a partir de agora, né? Porque se eu vou ser futuramente uma psicóloga que será uma gestalt terapeuta, deverei vivenciar toda essa experiência, né? Então, através da terapia, da minha terapia pessoal, eu tenho buscado isso e, enfim, para mim é isso. Ela é uma filosofia de vida, um prisma por onde eu posso olhar. Perfeito, Dei, obrigada. Isabela? Isabela, você está aí? Oi, professora, bom dia. Bom dia. Desculpa se falhar um pouco aqui, tá? O áudio. Eu não tenho, assim, uma aproximação com a Gestalt terapia, então eu acabo não me sentindo próxima em relação a ela, sabe? Mas aí me fala o que você entende sobre a Gestalt terapia? Do que você já viu lá no terceiro semestre, o que você compreende, ou não compreende nada porque é muito difícil, professora? Para mim, é uma abordagem assim, como eu não sou próxima, a gente só teve uma matéria relacionada, ela se torna uma matéria difícil e pouco conhecimento para mim. Perfeito. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue ajudar a Isabela nesse semestre a compreender um pouco mais sobre a Gestalt terapia. A nossa escolha de abordagem, não existe abordagem melhor ou pior do que a outra. Não existe uma abordagem que vai ser melhor para trabalhar tal coisa ou tal coisa, né? O que vai fazer o diferencial é o profissional, né? Nós aqui sairemos como psicólogos, então, enquanto psicólogo, eu posso atuar em tudo aquilo que a psicologia trabalha. Isso independe de abordagem, tá? Sendo que a forma de abordar cada caso, cada transtorno vai ser de acordo com a minha abordagem, de acordo com aquilo que eu vivencio, de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com a minha visão de mundo, né? Então, quando a gente escolhe a abordagem para a nossa atuação, é porque então eu compreendo o mundo a partir daquela ótica, tá? Mas isso não quer dizer que a minha abordagem é melhor do que a outra, tá? Isso eu gosto muito de falar, principalmente nos primeiros dias, para que a gente não saia da faculdade com esse tipo de comportamento, que é um comportamento antiético, né? Falar mal de abordagem, a gente não deve falar mal de abordagem. Se não é a que eu escolhi, eu devo respeitar, porque ela é tão psicologia quanto qualquer uma outra, tá? A Gestalt terapia, ela vem então, nasceu, né, o grande fundador da Gestalt terapia é o Fritz Perls, tá? O Perls, se você vai para a literatura para estudar Perls, você quase não vai ver
teoria do Pius, tá? Ele escrevia a partir da sua experiência prática, ele não teorizava, tá? A teoria da Gestalt, ela vem então de outros teóricos. Os trabalhos do Pius, se você vai entender, você vai ler, você vai ver as práticas dele, como é que ele então intervia dentro da Gestalt. A Gestalt é uma abordagem super nova, ela tem mais ou menos 50 e poucos anos, então, considerando a psicologia aqui no Brasil, mais ou menos o mesmo, surgiu, né, com mais ou menos o mesmo tempo de psicologia aqui no Brasil. Então, além do Pius, nós temos a Laura Pius, que era a esposa do Pius, né? Então, eles juntos fundaram a Gestalt terapia, tá? O Pius, ele era um psicanalista, mas não concordando e não visualizando questões da abordagem psicanalítica, porque ele enxergava a partir de um outro olhar, a partir de um outro viés, ele então foi estruturando a sua abordagem, que hoje nós conhecemos então como Gestalt terapia, tá? O Pius, nós falamos que ele era essencialmente um homem de intuição e ação, tá? Então, quando a gente fala de intuição e ação, a intuição é um instrumento nosso, é um instrumento do psicólogo que a gente precisa estar atento, tá? E se eu sou um gestalt terapeuta, eu tenho que sempre caminhar junto e dar escuta a essa minha intuição, tá? Nossa intuição, ela sempre nos diz o que deve ser feito, que caminho devemos seguir, tá? E quando vamos por um caminho que a gente não segue a nossa intuição, normalmente ele dá errado, porque a intuição ela é algo nosso que precisa ser olhado com muito carinho, tá? A Gestalt terapia podemos defini-la como uma prática psicoterapêutica que se orienta por uma visão integradora do homem. O que seria então essa visão integradora do homem? É a gente ver esse homem como um todo, tá? Se eu coloco esse homem como um todo, eu preciso entender onde é que ele está inserido. Qual é esse campo, né? Ou seja, qual é este ambiente a qual ele está, tá? Então, quando a gente fala campo em Gestalt terapia, a gente está falando do ambiente, tá? E esse ambiente influencia essa pessoa, influencia o nosso comportamento, tá? Então, o campo, quando a gente fala campo e ambiente, é a mesma coisa. Nós sempre estamos inseridos em um campo, tá? Que vai exercer influência sobre nós. Nós vamos ter influência das pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos ter influência do social. Então, um cliente me traz um problema ou uma dificuldade, para eu olhar sobre aquilo que ele me fala, eu não posso tentar olhar só para aquilo que ele me diz, mas eu preciso olhar para este todo a qual essa pessoa está inserida, tá? Como são essas relações, como é este ambiente, né? O que acontece neste campo que mobiliza esta necessidade desse meu cliente, tá? Então, eu preciso olhar para este todo, ok? Então, nós também não podemos ver, né, essa pessoa como um neurótico, como um esquizofrênico, como isso ou como aquilo. Na verdade, a gente não estigmatiza, né? A gente diz que uma patologia de um cliente é mais uma das várias partes do todo daquele cliente, tá? A sua doença a gente coloca como uma maneira mais saudável que ele encontrou de enfrentar situações insuportáveis ou conscientemente inconciliáveis, tá? Um sintoma que o meu cliente apresenta é o quê? É uma necessidade de encontrar o equilíbrio novamente, tá? E a forma
que o sintoma se manifesta, né? Vindo o sintoma, na verdade, é essa busca desse equilíbrio. É a forma que ele encontrou de continuar vivo, né? De continuar lidando com aquilo que de alguma forma está tirando o seu equilíbrio. A Gestalt terapia, ela questiona se não haveria outras maneiras, outras formas de se ver e viver, que possam então atender mais precisamente ao momento no qual a pessoa vive, tá? As suas necessidades atuais. Então, assim, para a Gestalt, a gente não visa eliminar o sintoma, tá? O nosso trabalho é proporcionar que esse cliente encontre, então, melhores formas de ser, melhores formas de viver, tá? Quando a gente fala em desequilíbrio e necessidades, né, justamente é a nossa busca de sempre, nós estamos sempre buscando satisfazer as nossas necessidades para que a gente cresça e se desenvolva, né? A perspectiva central da Gestalt terapia é justamente o crescimento e o desenvolvimento. E aí, o que que nos acontece nesse crescimento e nesse desenvolvimento? Acontecem situações que vão acontecendo, né? E que às vezes a gente não consegue satisfazer essas nossas necessidades, daquilo que é figura para mim, daquilo que é mais importante naquele momento, e essas questões elas vão ficando então de alguma forma inacabadas. Ou seja, são situações que eu não consigo resolver e que vai então atrapalhar o meu crescimento e o meu desenvolvimento. E eu de alguma forma então vou estar com o meu contato de baixa qualidade, porque as minhas necessidades não estão sendo satisfeitas. Tem alguém com áudio aberto? Queria só que vocês deixassem fechado, só para não atrapalhar aqui a fala, e aí liguem só na hora que forem perguntar alguma coisa. Deixa eu ver, tem alguém perguntando aqui. Ah, tá, a Gerlene colocou aqui também. Gerlene, que o áudio dela tá aberto. Já fechou, né? Perfeito. Gente, conforme eu for falando, se vocês forem tendo alguma dúvida, pode ir perguntando ou colocando aí no chat a pergunta, tá? É importante que vocês não saiam daqui com dúvidas, tá? Quando a Amanda colocou assim, eu visualizo como uma postura de vida, né? Para mim é fluidez, né? Isso aqui é uma grande verdade, né? A Gestalt terapia, se eu escolher enquanto uma abordagem, eu não posso atuar no consultório de uma forma e no meu dia a dia eu tenho uma outra forma de lidar com o mundo e conceber o mundo, né? A gente diz que a Gestalt terapia ela é uma postura de vida, né? Onde a gente vai então compreender e viver a partir dessa visão de mundo que nós temos, a partir dessa visão de homem que a Gestalt terapia tem. Aqui eu trouxe para a gente relembrar a teoria da Gestalt, né? Quais são os principais pontos, né, que nós temos a respeito da Gestalt. A Gestalt ela é uma... Oi? O slide não está aparecendo. Jura? Uhum. Peraí. Mas estava ou desde o começo não estava? Estava, só que aí quando a senhora deu uma pausa para falar sobre o áudio, aí saiu. Sumiu. Tá, peraí. E agora? Sim, agora aparece. Tá aparecendo? Aparece em tela cheia, mas está aparecendo a página, o slide. Deixa eu aqui. Já tá em tela cheia, né?
Uhum. Perfeito. Então vamos lá. A Gestalt terapia, ela é a junção de várias teorias, tá? Então eu vou dar uma lembrança aqui para vocês de cada uma das teorias, para que vocês possam relembrar, né? Nós temos a teoria de campo, de Kurt Lewin, tá? O que é a teoria de campo? O campo é onde nós estamos inseridos. Então a gente entende o campo como o nosso ambiente. Só que na Gestalt a gente não utiliza o termo ambiente, tá? A gente fala campo. Então é a mesma coisa, só que com outro nome. Em geral, gente, quando a gente vai para as abordagens, elas falam às vezes as mesmas coisas, mas com outros nomes, tá? Algumas coisas são diferentes, mas às vezes algumas coisas são iguais com outros nomes. Então, quando a gente fala em campo, a gente está falando de ambiente. Então, o campo, ele exerce influência sobre nós. Então, para eu compreender o que acontece com o meu cliente, eu preciso compreender onde ele está. Qual é o campo que ele está? O que é que acontece no campo do meu cliente que está mobilizando uma certa dificuldade nele, tá? Então, quando a gente fala de teoria de campo, a gente está falando de ambiente. Quando a gente está falando de teoria holística, né, a gente está falando como é além deste campo que ele está inserido, o que acontece nesse campo que está influenciando ele, né, holisticamente, além, né, do ambiente, mas o que mais acontece, tá? Então a gente precisa entender este homem como biopsicossocial, tá? Para que a gente possa entender este homem. Quando a gente fala de teoria organísmica, né, a gente está falando da nossa capacidade de autorregulação. O que seria a autorregulação? Para a Gestalt, todos nós temos o potencial de se autorregular. Nós temos o potencial de nos reorganizarmos diante das situações. E eu, enquanto psicoterapeuta, eu preciso acreditar no potencial de reorganização desse meu cliente, tá? A teoria organísmica, ela fala isso. Todos nós conseguimos nos reorganizar, conseguimos nos adaptar. Se eu sou um psicoterapeuta e eu não acredito neste potencial do meu cliente, não posso, tá? Como é que eu vou fazer esse meu cliente acreditar nele se eu não estou acreditando que ele vai dar conta? Então, por mais trágico, por pior que seja a dificuldade ou o problema que esse meu cliente esteja passando, eu preciso acreditar e fazê-lo acreditar que ele vai dar conta, tá? Vocês lembram quando a gente iniciou o processo da pandemia, o que nos aconteceu? O que aconteceu com você quando começou a pandemia? Meu Deus, tanta coisa. Ai, meu Deus. Uma das principais. Uma das principais coisas, meu casamento foi adiado. Acho que pelo menos umas 3 vezes ele foi adiado. Tá. Isso foi uma grande coisa. Ok. Então, o que acontecia no teu campo? A gente teve uma pandemia que mobilizou o teu campo, certo? Uhum. Nós tivemos uma necessidade sua, que era casar, que ela ficou, de alguma forma, interrompida, né? Ela ficou ali desorganizada, né? Uhum. Ela ficou provavelmente em alguns momentos martelando na tua vida, né? Tu acordava,
ia dormir pensando no teu casamento, que você não ia casar agora, que você ia ter que adiar, o que você ia fazer, e aí você começou provavelmente com um monte de pensamentos e você só falava provavelmente nisso, né? Isso era o quê? Era uma necessidade sua. Qual era a tua necessidade? Casar. O que aconteceu? Né? Você encontrou uma forma, e todos nós encontramos uma forma de lidar com o que estava acontecendo, tá? Que era a pandemia. Então, cada um de nós encontrou uma forma de lidar com isso. Algumas pessoas encontraram uma forma saudável, né, podemos assim dizer, ou seja, nós encontramos um ajustamento criativo, encontramos criativamente uma forma de lidar com isso, e algumas pessoas acabaram fazendo um ajustamento criativo, mas disfuncional. Algumas pessoas adoeceram, né? Algumas pessoas tiveram ansiedade, algumas pessoas tiveram ataque de pânico. Foi ajustamento? Foi. Foi um ajustamento disfuncional? Foi. Mas foi a melhor forma que a pessoa encontrou naquele momento de lidar com aquilo. Outras pessoas tiveram outras formas de se adaptar. Todos nós nos adaptamos, nos reorganizamos? Sim. De forma igual? Não. De formas diferentes, mas todos nós nos ajustamos, todos nós conseguimos, então, lidar com isso. Então, este ajustamento é justamente o que a teoria organísmica coloca, tá? Todos nós temos dentro de nós esse potencial de nos reorganizarmos, de nos ajustarmos, ok? A D, provavelmente, enquanto ela não casou, isso passou a ser uma necessidade emergente, tá? Que estava impedindo ali o crescimento da D, porque ela não conseguiu casar e ela teve que adiar esse casamento. Mas ela conseguiu se reorganizar e posteriormente a D veio a casar. Hoje, provavelmente, a D não fala mais só de casamento, porque ela já conseguiu satisfazer essa necessidade dela. Então, de figura que estava ali esse casamento, depois que ela casou, passou a ser fundo. Por quê? Deixou de ser uma necessidade da D, tá? Mas, às vezes, a gente não consegue satisfazer essas nossas necessidades e elas continuam sendo uma necessidade inacabada, ou seja, é uma gestalt inacabada, porque eu não consegui satisfazer a minha necessidade. Então, eu vou deixar de viver com relação a isso? Não, a vida vai continuar, mas em alguns momentos, se isso ainda for uma necessidade que eu não consegui satisfazer, isso vai me acompanhar, tá? E vai retornar, vai continuar comigo, me atrapalhando, porque eu não consegui resolver esta situação. Então, as gestaltes inacabadas, que são, na verdade, as nossas necessidades não satisfeitas, elas continuam conosco e vão continuar conosco, né, se eu não conseguir de alguma forma resolver essa minha necessidade. Então, digamos, tivessem passado 10 anos e a D tivesse, por exemplo, não tivesse casado, né, por conta desses adiamentos, acabou então depois desfazendo esse casamento e acabou terminando o relacionamento. Vamos pensar dessa forma. Aí passaram-se 10 anos, né? A D continuava não tendo relacionamentos, ou até casou de novo, mas ainda continuava pensando no antigo noivo, né? Em tudo o que lhe aconteceu, e vira e mexe ela falava só disso, ou isso acabava de alguma forma atrapalhando a vida da D. Então a gente
ver que isso de alguma forma estava impedindo o seu crescimento, tá? Então, esse caso que aconteceu 10 anos atrás e ainda está hoje presente na vida da D, ainda está atrapalhando a vida da D, está impedindo o seu crescimento e o seu desenvolvimento, nós dizemos, né, para a Gestalt que isso não é passado, isso ainda se faz presente, tá? Então, quando a gente fala dentro da Gestalt que não existe passado e sim presente, não é bem dessa forma, tá? O que a gente quer dizer é, se algo que aconteceu no meu passado, mas ainda se faz presente na minha atualidade, a gente não considera esse fato como algo passado, a gente considera como algo presente, uma necessidade que ainda busca por uma satisfação, que ainda busca por uma resolução, tá? Não quer dizer que tudo na vida vai ser realizado da forma que a gente gostaria, mas quer dizer que de alguma forma, para eu lidar com essa necessidade não satisfeita, eu vou ter que trabalhar com isso para que isso se feche, né? De alguma forma, o fechar não quer dizer que tem que ser realizado, tá? Mas que de alguma forma eu consiga compreender ou dar sentido a isso, para que isso não continue atrapalhando o meu crescimento e o meu desenvolvimento. Então, por exemplo, quando alguém chega dentro de um processo da psicoterapia, e ela traz uma necessidade lá do passado que ainda está atrapalhando o seu presente, né? A gente vai justamente auxiliar essa pessoa a trabalhar essa questão para que isso deixe de ser uma gestalt aberta e passe a ser então uma gestalt fechada. É encontrar a melhor forma hoje de lidar com isso, que ela não conseguiu lá atrás fazer um fechamento, ela não conseguiu lidar com isso, ok? Até aqui, tá dando para entender? Sim. Tá sim, professora. Tá. Professor. Pegando este mesmo exemplo, o que é o aqui agora da D, né? Vamos pensar neste exemplo que foi dado. Vamos pensar neste exemplo de que passaram-se 10 anos, né? Houve uma separação e hoje a D ainda continua falando disso. O que é o aqui agora? Ninguém se arrisca? Eu acho que eu vou me arriscar, não sei se vai. Não sei se eu vou conseguir, mas enfim, eu acho que o aqui e agora da D é o casamento. É o que é o aqui e agora é ainda a pandemia, o aqui e agora ainda é as confusões que aconteceram, o aqui e agora ainda é a incerteza, a insegurança. Então, Perfeito. eu acho que é isso. Exatamente, né? O aqui e agora é aquilo que está sendo, que eu estou vivenciando neste momento e que está, de alguma forma, me mobilizando, tá? Então, podemos dizer que aqui e agora também é a figura, que é o que eu estou vivenciando, é aquilo que está vindo neste momento enquanto necessidade para ser satisfeita, tá? Então, dentro do consultório, quando o cliente chega com a demanda, o que vai ser trabalhado? Com o aqui e agora dele. E o que é o aqui e agora dele? É o que para ele, naquele momento, emerge enquanto figura e emerge enquanto necessidade para ser satisfeito. Então, o aqui agora da D, por exemplo, pode não ser a faculdade que ela está fazendo no momento, porque ela está conseguindo lidar, ela está tirando boas notas, isso está muito tranquilo na vida dela. Mas a D ainda
não conseguiu fazer o fechamento de um casamento de 10 anos atrás, que ela não conseguiu fazer o fechamento. Ela fala disso, vira e mexe, isso interfere, isso vira e mexe, isso vem nos pensamentos dela, e ela traz isso para o consultório, né? Esse algo do passado, mas que se faz presente. Então, o aqui agora da D é isso, né? É essa necessidade que vai ser trabalhada. Então, a gente não vai, a gestalt terapia, ela não é diretiva, tá? A gente não vai trabalhar, a gente não vai dizer para o cliente o que a gente vai trabalhar na sessão, assim como nenhuma outra, né? A gente sempre trabalha com aquilo que com o cliente traz, tá? E a gente vai então trabalhando. Quando a gente fala que a Gestalt não é diretiva, não quer dizer que ela não trabalhe com técnicas, não quer dizer que a gente não intervém, não quer dizer que a gente não tem metodologia de trabalho. Pelo contrário, tá? A gente tem metodologia, a gente tem técnicas, mas o nosso trabalho, ele vai sempre partir daquilo que o meu cliente trouxer na sessão. Então, eu não posso estruturar a minha sessão baseado no que eu quero trabalhar com o cliente. Eu vou trabalhar e estruturar as minhas sessões com aquilo que emergir no campo, com aquilo que emergir ali no espaço do consultório. Então, eu vou ter as minhas técnicas, eu vou ter as minhas coisas para trabalhar, mas elas estarão lá à disposição do meu consultório, e em cima daquilo que o cliente me trouxer naquele dia, eu vou estar intervindo, tá? Uma das técnicas da Gestalt são os experimentos. E os experimentos é justamente experimentar o que acontece ali, naquele momento, tá? Quando a gente fala de Gestalt terapia, a gente também está falando de uma psicoterapia da relação. A gente entende que a nossa relação terapêutica vai ser um suporte para esse nosso cliente até que ele tenha nele mesmo o seu autossuporte. A gente vai desenvolver o seu autossuporte, seu self-suporte, que a gente fala, que ele no momento não tem, ou que no momento está prejudicado, e ele precisa naquele momento de um self-suporte, que naquele momento vai ser o terapeuta, mas a gente vai trabalhar para que esse self-suporte passe a ser ele mesmo, tá? E o que vai ajudá-lo a encontrar esse self-suporte nele mesmo é esta relação. Então, é a minha relação com o meu cliente que vai proporcionar ele se reencontrar enquanto pessoa, ele se reencontrar enquanto seu próprio self-suporte, tá? Também tivemos algumas questões da psicologia da Gestalt. Às vezes as pessoas confundem, acham que psicologia da Gestalt e Gestalterapia é a mesma coisa. Não é, tá? A psicologia da Gestalt, ela é anterior à Gestalterapia, ela fala de formas, ela fala de todo e parte, figura e fundo. Isso são conceitos da psicologia da Gestalt que a Gestalterapia utiliza, tá? O humanismo, que a gente vai falar hoje, bem detalhado, fenomenologia e existencialismo são as nossas bases filosóficas, tá? Então, a Gestalterapia, ela é uma terapia humanista, fenomenológica e existencial, tá? Então, esse é o grande tripé da Gestalterapia. Então, quando a gente fala da psicologia da Gestalt, a gente está falando dos autores Kuller, Kafka, Levin, Wertheim, né? Então, a gente tem aí as bases da teoria de campo, figura e fundo, todo e parte. Da teoria organismo, nós temos o Goldstein, que é o grande precursor dessa teoria, tá? O gestaltista, né, ele sempre pergunta
né? Nós somos da fenomenologia. Então, quando a gente fala de fenômeno, para que a gente compreenda o fenômeno a partir desta leitura fenomenológica, a gente se utiliza do como, tá? O gestaltista, ele pergunta como um dado fenômeno é constituído, de que forma se tecem as interrelações entre suas partes, em função do que e para que se estrutura o todo de uma determinada maneira e não de outra, tá? Como ocorrem mudanças nessa estruturação, existe uma tendência direcional nessas mudanças, né? Então, nós não buscamos compreender causas, o porquê isso acontece. Nós buscamos entender como é que isso acontece, o que aconteceu, né? Ou o que acontece hoje com a D, né? Que a D está tendo ansiedade, né? Ela não está conseguindo dormir, tá? Então, para que eu compreenda o que acontece com a D, eu não vou fazer perguntas do porquê. Mesmo porque, se eu pergunto o porquê, não vai me ajudar em muita coisa. A D está assim porque ela terminou o relacionamento. Ok. Mas não vai ajudar muito a sair do lugar. Como é que você se sente, D? O que é que acontece com você? Em função do que aí a gente vai descobrir no processo, em função do que ela ainda mantém este comportamento, tá? E quando a gente fala de desequilíbrio, né, o que acontece é que o nosso organismo, ele tem ali mobilizações. Então, as sensações corpóreas, elas são todas alteradas. A pessoa, ela fica num estado de que ela começa a não se sentir, né? O que é que você está sentindo agora, Dê? Não sei. Quais são as sensações que te vêm quando você fala disso, Dê? Eu não sei, uma confusão, eu não sei, né? E aí a gente começa a perguntar, em geral, a pessoa, ela está ali de uma forma dessensibilizada com o corpo dela, ela está fora de contato com o que lhe acontece, né? As suas emoções estão ali embaralhadas. E a partir do momento que a gente começa a tentar compreender como é que acontece, o que acontece, e a D começa a falar disso, isso começa a se reorganizar. Ela começa a entrar em contato com isso, né? Então, ela começa a voltar a fazer contato com ela. Porque no momento da confusão, ela deixa de fazer este contato. Então, a busca, outra palavrinha muito importante dentro da Gestalt, é o contato. E o que é o contato? É o contato comigo mesmo, é o contato com as pessoas, né? A gente vai resgatar isso dentro do processo para que a gente volte a fazer contato de boa qualidade. Quando a gente está em equilíbrio, o nosso contato ele está ali restabelecido, né? A gente está fazendo contato de qualidade. Quando a gente está em desequilíbrio, a gente está com necessidades não satisfeitas, o nosso contato ele fica empobrecido, ele fica de má qualidade, vai prejudicando o meu desenvolvimento. Eu vou ficando estagnado, né? Eu vou ficando enrijecido, vou ficando rígido. Eu não vou ter fluência nas minhas coisas, né? Então, quando a Amanda falou de fluidez, é isso que a gente busca, né? Que a nossa vida tenha fluidez, né? Em tudo que a gente vivencia. Quando a gente está com situações inacabadas, a gente não tem fluidez em nada na nossa vida. A gente fica onde? Na rigidez. Eu só falo disso, eu só penso nisso, eu só faço isso, a minha vida não cresce, eu fico ali estagnado, tá? Goldstein, ele refere a noção de figura e fundo ao processo motivacional e comportamental, pelo qual o organismo seleciona no meio aquilo que necessita para a sua conservação.
tá? Então, quando a gente fala de figura e fundo, figura é aquilo que emerge enquanto necessidade e que busca pela sua satisfação. Quando satisfeito, vai para o fundo. Enquanto não satisfeito, continua sendo figura, continua sendo uma necessidade que busca por um fechamento, ok? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Nós buscamos dentro dos nossos sistemas internos, né? Nós temos aí a compensação fisiológica, que busca pelas nossas satisfações, né? Então, digamos, se você estivesse com vontade de beber água, neste momento, estou com sede assistindo a aula da professora Juliana, estou com sede, ela está falando, eu não estou prestando atenção, estou com sede, preciso beber água. Isso é o quê? É uma necessidade orgânica que o meu corpo precisa, é uma necessidade fisiológica que precisa ser satisfeita. Enquanto mais isso for aumentando, menos eu vou fazendo contato com o que a professora Juliana está falando, porque eu tenho uma necessidade emergente ali que precisa de satisfação. Enquanto eu não bebo a tal da água, isso vai ficar martelando em mim, tá? Porque é uma necessidade fisiológica que o nosso organismo precisa, tá? E se eu não faço isso, vai interferir nos meus sistemas de contato, tá? Quando a gente fala em sistemas de contato, a gente está falando tanto de sensoriais quanto de motores, né? E através destes, o organismo obtém do meio aquilo que necessita para atender às suas necessidades. Então, a gente tem tanto as necessidades internas, que são as nossas necessidades fisiológicas, quanto as nossas necessidades de contato, que vem dos sensoriais, que vem dos motores, tá? Resultado dessas influências. O gestaltista vê o sintoma como uma forma de ajustamento. A formação de uma gestalt e a emergência da necessidade é um fenômeno biológico primário, né? A situação mais urgente emerge e em qualquer caso de emergência você percebe que ela prevalece sobre qualquer outra atividade. Eu com fome, eu com sede, eu com sono, vou conseguir prestar atenção em alguma outra coisa vai ser mais importante do que isso? Será se eu com fome, vou estar prestando atenção numa aula ou estudando? Vai ser a minha necessidade maior estudar naquele momento se eu estiver com sono? Não. Vai ser a minha necessidade primária, sempre o biológico, tá? E quando a gente tem as nossas necessidades não satisfeitas, vai influenciar em tudo, tá? Digamos, a D continua lá falando do tal do casamento que não aconteceu há 10 anos atrás. E a D começa a ter sono de má qualidade, né? Vai interferir no sono dela, vai interferir nas relações, vai interferir em tudo, tá? Então, para a Gestalt, nós somos um todo. O que acontece de uma necessidade não satisfeita, né? Foi uma necessidade que para mim, né, eu não consegui lidar com aquilo, não consegui fazer um fechamento e continuou presente na minha vida, ela vai interferir, então, tanto nos meus sistemas internos quanto nos meus sistemas de contato. Ok? Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professora, eu só queria... Pode falar, Marcela. Não estou ouvindo, Marcelo.
Não está chegando. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Eu não sei, talvez seja a internet do Marcelo. Ah, tá. Então vamos seguindo. Se melhorar, Marcelo, ou se quiser escrever, pode falar ou escrever, tá? Vamos lá. A postura fenomenológica da abordagem gestáltica está historicamente ligada à psicologia da Gestalt, cuja linha mestra se inscreve na fenomenologia de Russell, ok? Que é justamente essa nossa postura. Nós não temos uma postura investigativa. A nossa postura, ela é descritiva. Nós não vamos buscar, dentro do processo psicoterapêutico, buscar causas. Nós vamos buscar o que acontece, como acontece, para entender o que aconteceu, como aconteceu, o que isso hoje provoca na pessoa enquanto mudanças de comportamento, mudanças de contato, né, no seu corpo, o que o seu corpo está falando sobre isso, tá? Então, isso nós vamos entender e compreender a partir daquilo que ela me conta enquanto descrição, mas não enquanto causas, tá? A partir de descrições, a gente vai poder ajudar essa pessoa a compreender o que acontece, o que aconteceu, né? Qual é a função disso ainda na vida dela, qual a responsabilidade disso, né? No processo dela, em geral, né? Nos mecanismos neuróticos. A pessoa vai fazer algum mecanismo para lidar com isso, né? Então, digamos, uma projeção, uma introjeção. Se for um ajustamento neurótico, a pessoa ela vai apresentar, então, uma forma, digamos, seja um ajustamento neurótico de projeção. Ela vai sempre delegar ao outro aquilo que acontece com ela. É por causa do fulano, é porque não sei o quê. Ela projeta aquilo que é dela no outro. Isso é o quê? É um ajustamento neurótico que essa pessoa está fazendo. E o que é esse ajustamento? É a forma com que ela encontrou de lidar com isso. Que forma, professora? Projetando. Terceirizando aquilo que é dela para o outro, tá? Então, nós temos, dentro da Gestalt, os ajustamentos psicóticos, os ajustamentos neuróticos e temos os ajustamentos aflitivos, tá? São formas de lidar com as situações. Então, o ajustamento psicótico são os processos de psicose. Os ajustamentos neuróticos são as neuroses, né, que nós vivenciamos. Projeção, retroflexão, proflexão, introjeção, são as nossas neuroses, tá? Dentro da Gestalt original, na leitura do Pius, nós temos 5 mecanismos neuróticos, mas a gente fala muito do Ponciano Ribeiro, um autor brasileiro, onde ele estende mais 4 processos neuróticos, mais 4 mecanismos, tá? Então a gente fala aí de 9, se a gente fala do ciclo do contato, tá? Mas essas 9 a gente entende que é do Ponciano Ribeiro. Se a gente for falar só do Pius, são só 5, tá? Ou ajustamento aflitivo. O que são os ajustamentos aflitivos, gente? Aflição, por exemplo, se eu estou vivendo numa situação de luto por separação, por perda de emprego, são as coisas que nos acontecem, que me causa grande impacto, mas que é algo momentâneo, não é algo meu, né? Uma neurose é algo que é meu. Eu estou ali há bastante tempo vivendo dessa forma, foi a forma que eu me ajustei. E o ajustamento aflitivo é aquela situação que apareceu
naquele momento que a pessoa está buscando um equilíbrio, né? Buscando uma forma de se ajustar com aquela situação que lhe aconteceu, tá? Para cada ajustamento, nós temos uma forma de intervenção. No ajustamento psicótico, né? Como é que o gestalt terapeuta ele vai intervir? Confirmando este cliente. Como assim, professora, confirmando esse cliente? Digamos que o Marcelo é um cliente psicótico, ele está dizendo que o nome dele é João. Aí eu falo para ele, não, Marcelo, seu nome não é João, seu nome é Marcelo. E aí ele continua falando, é João, né? Então, a gente precisa confirmar, olha, Marcelo, eu entendo, né, que você está me dizendo que o seu nome é João, né? Eu confirmo, né? Digamos que o Marcelo está dizendo que ele está vendo e vendo coisas. Eu entendo que você está vendo, que você está vendo, as pessoas estão falando com você. Eu não consigo ver como você vê, mas eu acredito no que você me diz. Então, é uma forma de eu confirmar o que ele está me dizendo, ele realmente está vendo, né? Está ouvindo vozes, eu não estou, mas eu não estou dizendo que ele está mentindo, né? Então, às vezes, a gente acha que o trabalhar com a psicose é falar para o cliente o que é a realidade para ele. Mas, gente, ele não sabe o que é a realidade. Ele não... Imagina se alguém diz que o meu nome é João e eu digo que não é João, né? A gente enlouquece. Então, é a mesma coisa de tentar falar com alguém que está em surto psicótico, que aquilo que ela está me dizendo é mentira, porque não é mentira para ela. Realmente aquilo para ela é o que lhe acontece, tá? Então a gente confirma. Na neurose, como é que a gente lida com o paciente neurótico, né? Algumas vezes eu preciso frustrar, né? Ele precisa Professora? entender. Pode falar, Amanda. Professora, a senhora estava passando o slide porque parou na fontes filosóficas básicas. Não, eu só estou dando... Só para ter certeza que a senhora estava falando... Não, eu estou só dando o exemplo das clínicas. Ah, tá. Tá bom, então. Mas eu ainda estou nesse slide. Foi só porque eu dei uma fugida aí, mas eu ainda estou nesse slide. Só para vocês entenderem, tá? Na clínica... tu ia perguntar? Pode falar. Mãozinha até levantada. Eu ia perguntar a mesma coisa da Amanda também, só que eu queria saber se a senhora vai aprofundar mais sobre esses ajustamentos e essas clínicas mais futuramente na matéria. A gente vai falar mais lá na frente, o da neurose. Mas só da neurose? Provavelmente. Aí os outros ficam para quem for pro estágio. Tá, ok. Tá, mas a gente vai para neurose, onde a gente vai falar do ciclo do contato, rever os mecanismos neuróticos, rever os mecanismos de cura, tá? Ok. Dá para vocês entenderem o que a gente trabalha, né? Como a gente trabalha na psicose, como a gente trabalha na neurose, como a gente trabalha dentro das clínicas aflitivas. Então, na neurose já é diferente, né? A Dê tá me falando lá que o que acontece com ela é porque fulano fez isso com ela, fulano fez assim com ela, ela tá projetando, né? Eu não posso confirmar para Dê isso que ela tá me falando, porque isso faz parte de uma neurose dela. Ela precisa começar a enxergar de uma outra forma. Então, eu vou frustrar a Dê dizendo, né, ou intervindo, ou fazendo formas dela enxergar o que ela não está conseguindo enxergar porque ela fica na projeção, tá? Então, eu vou no mecanismo de intervenção para ela entrar em contato com essa projeção que ela está fazendo. E aí eu preciso fazer uma frustração, mostrar para ela que ela não consegue tal coisa, não é porque alguém fez tal coisa para ela, mas trazer a responsabilidade. E onde é que está a tua responsabilidade nisso, será que isso acontece realmente porque fulano faz isso? Ou será que é você? Ou será que é por você não ir atrás? Aí a gente frustra o nosso cliente para ele entrar em contato.
Porque quando ele está num processo neurótico, né, digamos, ele está na projeção, o que acontece ali? É uma interrupção do contato. Ele não se dá conta do que ele está fazendo. E dentro do processo da psicoterapia, nós vamos, então, proporcionar que ele volte a fazer contato com ele mesmo, ele saia desse processo neurótico, né? Ele tenha então uma awareness, ele tenha uma consciência disso que ele está fazendo. E na aflição a gente coloca no colo, né? Na aflição a gente precisa fazer o acolhimento, tá? Eu não vou frustrar alguém que está em processo de luto, eu vou acolher, tá? Então percebam que a gente tem a conduta interventiva de acordo com aquilo que o meu cliente está vivenciando. Se a psicose é uma forma, se é uma neurose é outra forma, se é uma aflição é de outra forma. Mas em todas as formas nós vamos utilizar o quê? A postura fenomenológica. Em todas elas a gente sempre vai intervir, compreendendo o que acontece com esse meu cliente, como acontece, qual é o campo que ele está inserido, o que aconteceu com esse meu cliente, né, para ele estar fazendo o surto psicótico, né, qual é o campo dele, como estão as relações dele, o que acontecia, o que acontece, né, quais são os momentos que ele entra em surto, né, o que acontece, para que a gente possa então compreender a psicose, o momento dele, a partir desta descrição, tá? Deu para entender agora por que eu estava falando disso? Melissa, não ouço mais a o Marcelo não me ouve. Deu, professora. Eu consegui entender. Professora? Oi? Eu consegui entender. Eu só tenho uma pergunta sobre esses ajustamentos. Uhum. Eles não são estáticos, é isso? Tipo assim, uma pessoa em um dado momento da vida dela pode estar em um ajustamento neurótico, só que depois, mais lá na frente, ela pode estar em um ajustamento aflitivo ou neurótico. Como é que isso funciona? Porque em outras abordagens... Isso, tá? Hã? Sim, pode falar. Porque em outras abordagens eu vou trazer aqui a psicanálise, né? Eu também não sou uma grande sabedora da psicanálise, mas se eu não me engano, a psicanálise é bem estruturadinho ali, né? A pessoa ou ela tá ali na neurose, ou ela tá na psicose, mas eu queria saber como é que é nessa visão da Gestalt. Se a pessoa pode mudar no decorrer da vida. Nós não somos, né? A Gestalt, ela parte do pressuposto que nós estamos, tá? Posso ser uma pessoa que tenha aí um componente neurótico e ir lá na frente fazer uma psicose? Pode, né? Vai depender do que me acontece, tá? Mas em geral, o que a gente vê mais que podem acontecer juntos, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que dentro da neurose, mas passar por um contexto aflitivo. Mas eu, dentro do contexto aflitivo, por exemplo, eu estou passando por um processo psicoterapêutico, né? Estou vivenciando um processo aflitivo de separação, por exemplo. Mas ter a neurose que me acompanha. Eu sou uma pessoa que tenho ali meus componentes neuróticos, né? E aí, na intervenção, nós vamos ter que perceber aquele momento da pessoa. Em que momento aquilo que ela está me relatando faz parte do contexto aflitivo que ela está vivenciando ou que faz parte da neurose. Se faz parte da neurose dela, eu vou frustrar, independente se ela está vivenciando o contexto aflitivo. Aí a gente vai compreender como ela está e o que lhe acontece. Quando a gente fala de neurose, em geral é a forma que essa pessoa pensa e vive, né? Está muito, muito atrelado
o nosso componente mais rígido, né? Eu penso assim, eu sou assim, aquela coisa meio enrijecida, tá? Mas isso não me impede de viver contextos aflitivos. Eu posso ter neurose e os contextos aflitivos são as coisas que vão nos acontecendo ao longo da vida que nos causam um grande impacto, tá? E, em geral, também pode acontecer de eu vir a sofrer uma psicose. Foi uma situação que eu não consegui lidar e a forma que eu me ajustei foi fazendo uma psicose, tá? Então, nós não somos, nós estamos. Claro, de poder? Sim, professora. Entendi, obrigada. De nada. Vamos lá. Enquanto a reflexão sobre a existência humana encontra expressão nos filósofos existenciais. Então, a Gestalt, ela dá ênfase no homem em relação, na sua forma de estar no mundo, na radical escolha de sua existência no tempo, sem escamotear a dor, o conflito, a angústia, a morte, na incessante busca de se achar e de se transcender, tá? Então, quando a gente fala que a Gestalt terapia ela dá ênfase na relação, né, é justamente para compreender como é que ela se relaciona com tudo aquilo que está em sua volta, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais das nossas bases filosóficas. Vamos para o método da fenomenologia, onde a gente já falou, né, da questão do método descritivo, onde a gente se utiliza do como, o que acontece, como acontece, desde quando acontece. Temos o existencialismo, onde a gente tem a forma de compreensão do mundo, tá? Trata da existência humana, de compreender o indivíduo a partir da sua singularidade, do seu manifestar-se subjetivo. Então, quando a gente fala em singularidade, em existencialismo, a gente está falando na subjetividade de cada um de nós, na forma peculiar ou na forma única de cada pessoa existir. Então, ela vai buscar compreender essa pessoa a partir da sua própria realidade, tá? Então, aqui a gente não vai buscar generalizações, né? A Gestalt, ela busca compreender a pessoa a partir dela mesma, a partir do campo em que ela está, a partir das suas relações. Ela considera a relação profunda existente entre o ato humano e a intenção, tá? Isso aqui é muito importante, né, quando a gente fala de intenção, né? Para a Gestalt, todo ato, ele é intencional. Como assim, professora? Todo ato é intencional. Tudo que a gente faz, existe uma intenção. Por mais que, de uma forma consciente, eu não tenha clareza por que eu fiz tal coisa. Mas para a Gestalt não existe inconsciente, né? A gente trabalha com falta de contato, com aquilo que eu não tenho acesso, com a forma não conscientizada, mas tudo tem uma razão, tudo tem uma intenção de ser, tá? Então, a intencionalidade do ato é a figura desejo, é aquilo que eu desejo, tá? É aquilo que eu quero, é aquilo que eu gostaria, tá? Na qual estão presentes vontade e liberdade. Toda consciência é consciência de alguma coisa, é a forma de eu ser no mundo, tá? Então, do existencialismo, a gente tem que ficar aí com essa questão da intenção dos nossos atos, eles são intencionais, e todo ato, tudo que eu faço, é uma figura desejo. Por mais que eu não tenha consciência disso, né? Não esteja claro para mim por que eu fiz tal coisa, por que eu tive este ato, mas
ele não é ao acaso, foi o que eu quis fazer, ok? Alguma pergunta aqui do existencialismo? Não? Tranquilo? Vamos ao humanismo, né? É a nossa visão de homem. Nós temos uma visão de homem onde a gente prioriza a relação, o humano, tá? O homem como centro, o homem como um valor positivo, como capaz de autogerir, como capaz de se autorregular. O homem criando a si mesmo, existindo, valorizando com o que há de positivo na pessoa, lida com o seu potencial de vida, tá? Então aqui a gente está lidando também com o processo de aceitação da pessoa, né? Então, em geral, a pessoa quando ela vem para o processo terapêutico, ela vem numa luta de brigar com aquilo que se é. Eu não quero ser assim, eu não quero isso, eu não quero aquilo, né? Mas se eu trabalho na perspectiva humanista, eu tenho que fazer essa pessoa enxergar a beleza de ser quem ela é, né? Isso não quer dizer que ela não possa mudar e nem deva mudar, mas quer dizer que ela precisa enxergar o seu potencial, as suas qualidades, né? Porque se ela fica só naquilo que ela não gosta, naquilo que ela quer mudar e não se enxerga com qualidade, se não se enxerga enquanto potencial, ela não vai conseguir mudar. Então, a mudança vem a partir da aceitação de quem se é, para que se possa melhorar aquilo que for possível melhorar, né? E olhar e enxergar o seu próprio potencial, que numa situação que ela estiver ali com necessidades insatisfeitas, ela não vai conseguir enxergar o seu potencial, e a gente vai resgatar, né, para ela enxergar a beleza de ser quem é, tá? Então isso é trabalhar na perspectiva aí humanista. Então, nós temos aí como os conceitos chaves, né, que vocês vão ouvir muito, nós falando aí, vamos falar ao longo do semestre: o contato, o campo, figura e fundo, gestalt aberta, ajustamento criativo, responsabilidade, presente e aqui e agora. Então, essas aqui são as palavrinhas chaves, os conceitos chaves que nós trabalhamos dentro da Gestalt terapia, tá? Mas não são conceitos que eu possa dizer separados, né? São conceitos que se interrelacionam, que estão juntos e que se confundem algumas vezes, né? Então, quando a gente fala de figura e fundo, fala de aqui e agora, né? De presente, são coisas de necessidade, são coisas que estão ali naquele momento, naquele campo, tá? E que para que eu possa entender uma coisa, eu tenho que compreender cada uma das partes, ou seja, para eu entender o todo, eu preciso compreender todas as partes que acontecem no campo das pessoas. Então, como nós falamos, o objetivo central da Gestalt terapia é ampliar as possibilidades de interação na melhor forma que for possível para a pessoa, dentro dessa perspectiva de organização organísmica, né? Onde a gente vai buscar, né, e favorecer o crescimento e o desenvolvimento dessa pessoa, tá? Se estamos saudáveis, estamos crescendo e nos desenvolvendo. Estamos aí na fluidez do viver. Isso que nós já falamos, a visão holística, a visão organísmica. Falamos isso aqui também.
O processo terapêutico tem como fio condutor a relação terapêutica, que é percebida como um instrumento de cura, tá? E aí a gente aspa o cura, né? Porque não é um termo que a gente busca, a gente não busca curar ninguém, a gente busca fazer com que essa pessoa encontre a sua melhor forma, tá? Já que essa forma que ela está tendo no momento não está lhe proporcionando crescimento e desenvolvimento, a gente vai dentro do processo não buscar a cura, mas buscar com que essa pessoa encontre a sua melhor forma de estar no mundo, a sua melhor forma de se relacionar com este mundo, tá? A relação terapêutica como um fenômeno interativo, facilitador da emergência de formas mais saudáveis. Então, o processo terapêutico é que vai proporcionar que essa pessoa comece a interagir com o meio de outras formas, tá? A Gestalt terapia, a relação é o cerne da construção e da possibilidade de reconstrução do ser humano. Então, por isso que a relação terapêutica, ela é muito importante, né? Se a pessoa não fizer um bom vínculo com seu terapeuta, né? Se ela não tiver uma boa relação, o processo não irá fluir, tá? É a partir da minha relação com o meu cliente que ele vai mudar a forma com que ele se relaciona com as pessoas. E aqui, a forma com que ele se relaciona com o mundo lá fora, em geral, é a forma com que ele vai reproduzir aqui dentro, tá? Então, nós acreditamos no poder transformador da relação, um homem que nunca está pronto e que pode mudar ao longo do seu processo terapêutico, tá? Então, aqui, se o cliente chega dizendo, eu sou assim, né, naquele pensamento enrijecido de que ele é assim, que ele não dá conta, a gente vai justamente trabalhar nessa fluidez, né, de que ele não é assim, ele estar assim, né, que ele escolheu neste momento, ele optou neste momento em estar assim, mas que ele não é assim, e a gente vai então auxiliá-lo a buscar essa fluidez, né? Essa mobilização, já que no momento ele está ali rígido, fixado nesse pensamento, nessa forma de se relacionar, nessa forma de interagir. E a gente vai então proporcionar novas formas, tá? Bom, gente, hoje a gente vai ficar aqui, né? Na próxima semana a gente então vai dar continuidade. Foi bastante coisa, e aí eu queria que você me dissesse como é que foi, o que a gente viu hoje, como é que chegou aí para vocês. Deu tilt, começou a clarear? Para mim tá bem tranquilo, professora, até porque a senhora já foi professora nos outros semestres, então eu já consigo entender um pouco a sua linguagem. E os conceitos que a senhora quer passar, né? E para mim tá bem bacana. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Para mim tá tudo ótimo também, professora. Então, perfeito. Para mim também, professora, tudo certo. Professora, para mim também tá tudo certo. Eu só acho que eu cheguei uns 10 minutinhos atrasada na aula. Eu não sei se a senhora falou sobre o material. Olha, a plataforma, até semana passada, a gente ainda não estava conseguindo postar, tá? Eu não sei se a partir de hoje já arrumou, mas se já estiver postando, eu vou tentar à tarde, aí eu aviso para vocês. Tá bem, obrigada. Tá bom? Nada. Deixa eu só lhe avisar aqui, professora, que nesse semestre a representância de turma ficou com a Jéssica e comigo. Nós duas. Tá ótimo. Perfeito. Se a senhora quiser, a gente tem um endereço de e-mail do Google Groups, que a gente cancelou a nossa conta do... Cancelou não, a gente não está mais utilizando a nossa conta do Gmail para a turma toda. Teve algumas complicações e aí a gente passou para a plataforma do Google Groups,
e ele cria um endereço, né, de e-mail que a senhora pode estar mandando para esse endereço, e aí esse e-mail vai cair uma cópia para cada um dos alunos da turma no seu e-mail pessoal. Então, não vai ter risco de apagar os e-mails, né, de não ver. Aí, se a senhora quiser, eu posso estar passando para a senhora esse endereço para a senhora mandar material, qualquer coisa também que a senhora queira mandar para a turma. Tá. Eu posso até mandar enquanto não está ok a plataforma. Mas depois que ficar a plataforma, eu preciso mandar pela plataforma, Sim. porque é o oficial, e também para não ficar fazendo a mesma coisa 2 vezes, entendeu? Não, Aí sim, com certeza. pode me passar, eu começo a fazer isso até ajeitar a plataforma, e quando tiver ok a plataforma, fica só na plataforma. Tá bom? Tá ok. Então tá bom, gente. Beijo grande, boa semana e até a próxima segunda. Tchau. Tchau, professora, até. Tchau, tchau, professora.